O Arsenal fez uma das maiores partidas da vida dele na Liga dos Campeões. Um time que nunca ganhou a Liga dos Campeões, já chegou na final de 2006, em algumas semifinais, mas é um time que tem uma capacidade muito grande nessa temporada de controlar os jogos e de dominar os adversários. O Arsenal do Mikel Arteta é um time que tem muita capacidade de controlar a posse de bola e é um time muito bom coletivamente. O Arteta ele chegou no Arsenal já há algumas temporadas e aos poucos ele foi reorganizando o time, fortalecendo o time. Ele ainda não ganhou nenhum título relevante, mas ele tem a equipe muito na mão e ele seguindo as ideias do Pep Guardiola, né? Ele que foi auxiliar do Pep por muito tempo, né? Ele conseguiu entender quais são as lógicas do jogo do Pep, evoluir elas no jogo dele, porque ele usa muitas das ideias do Pep na equipe dele, só que ele é um pouco mais vertical, um pouco menos posicional. E se você levar em conta que os dois times enfrentaram o Real Madrid, né? O Pep foi eliminado pelo Real Madrid tomando 3-1 e 3-2 do time do Ancelotti em fases anteriores dessa Liga dos Campeões. O Arsenal não, o Arsenal ainda não terminou, né? O Arsenal ainda pode ser eliminado pelo Real Madrid, porque foi só o primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões, onde o Arsenal venceu por 3-0. Então ele ainda pode não se classificar, mas ele conseguiu uma grande vitória e tá bem perto de conseguir a classificação. Então nesse vídeo aqui eu vou explicar quais foram as ideias táticas do Arteta e como é que ele conseguiu vencer esse Real Madrid, que apesar de não estar num momento tão bom na temporada, ainda é um grande time, ainda é um dos melhores times do mundo, com Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham, Modric e Courtois e vários outros bons jogadores, mas dentro de campo o Real Madrid não teve nenhuma chance contra o Arsenal. Aqui em azul o Real Madrid, em vermelho o time do Arsenal. O Real Madrid foi com o Courtois, na lateral esquerda foi o Alaba, acho que muito para tentar conter as jogadas ofensivas do Arsenal de bola parada. O Rudiger e o Asensio, aqui o Valverde. Já que ele não tem um lateral direito, ele usou o Valverde. Aqui jogou o Bellingham, Camavinga, Modric e Rodrigo, com o Vinícius e o Mbappé na frente. É o Real Madrid mais ou menos básico das últimas partidas, que no ataque vinha o Bellingham para o meio, o Vinícius abria, o Rodrigo vinha aqui pelo outro lado, e o Modric ficava mais ou menos por aqui para tentar auxiliar as jogadas e fazer uma jogada mais ofensiva. Do outro lado, a gente tinha o Arsenal com o Raya, Kivior, Saliba, Timber, Skelly. Aqui era o Partey, Saka, Odegaard, Mikel Merino, o Rice e o Martinelli. Era um time que defendia em 4-4-2, né? Os laterais iam para cá, sobrava o Odegaard e o Merino para cá, o Saka vinha para cá, Rice, Martinelli. E era um time bem compacto no 4-4-2 quando defendia, então isso fazia com que o Real Madrid, apesar de às vezes subir e ficar com a bola mais próxima aqui do ataque, ele não tinha tantas opções porque era um time bem compacto defensivamente. E na hora de atacar, tinha na amplitude aqui o Saka, o Martinelli por aqui, o Merino por aqui, mas como ele na vida toda foi meia, volante até, e tá jogando agora de centroavante, já que o Gabriel Jesus e o Havertz não estão jogando, ele circulava bastante. Aqui o Odegaard, que também circulava bastante, às vezes indo até para cá, para puxar a marcação do Camavinga ou do Bellingham para cá, né? Na verdade o Vinícius ficava aqui, o Bellingham aqui, né? O Bellingham 5. Ele às vezes vinha para cá para gerar esse espaço para o Saka e para o Merino. Mas o Odegaard ficava por aqui. Aqui o Rice subia. O Rice que é um 5, mas que cada vez mais está em jogado de 8 e cada vez mais tem participado das jogadas ofensivas. Até porque ele tem uma finalização muito boa, então acho que o Arteta está querendo cada vez mais aproveitar isso dele. Aqui o Martinelli, né, como eu disse. Aqui ficava o Partey. E aqui tinha uma questão interessante. Em algumas jogadas era o Skelly que vinha para cá para formar um 3-2 assim. Em outras jogadas quem via era o Timber e formava um 3-2 assim. Mas a ideia é ter sempre esse... Em alguns momentos até os dois, né? Mas a ideia é sempre ter esses jogadores aqui para conter os contra-ataques, né? Principalmente o Saliba e o Kivior ficavam cuidando dos dois atacantes do Real Madrid mais avançados. E a ideia era ter sempre um time com superioridades nos setores. Então você tinha sempre 3 jogadores contra 2, 4 contra 3. E principalmente esses jogadores aqui, esses 6 aqui, faziam circular muito a bola, se movimentando muito bem e fazendo com que o Real Madrid não tivesse posse de bola em vários momentos do jogo, dificultando muito as ações do Real Madrid. E quando o Real Madrid recuperava a bola, eles pressionavam
rapidamente para ter um pós-perda muito rápido e recuperar a bola, ou desfazer da jogada, às vezes até fazer uma falta. O Odegaard fez até que algumas faltas durante o jogo. Quando ele não tinha muita opção, ele fazia falta. Então, qual que era a ideia? A ideia era ter os pontas para atrair os laterais e atacar esse espaço aqui. Então, teve muitos momentos em que o Real Madrid fechava aqui, tinha esses jogadores indo para cá, mas tinha uma dificuldade muito grande de colocar a marcação do Rodrigo e do Bellingham no jogo, além dos dois aqui. Então, era muitas vezes um Real Madrid que defendia com 6, principalmente em jogadas de transição e contra-ataque. Era um Real Madrid que só tinha 6 jogadores para defender contra um Arsenal que atacava com 7, muitas vezes. 7, 8, ou pelo menos 6. Então, era sempre uma dificuldade. Então, a ideia principal, até dá para ouvir durante o jogo, que um dos repórteres do campo da TNT, né, o Fred, ele fala que o Arteta estava pedindo muito para a bola vir no Saka. E o objetivo era que a bola viesse aqui, com o Odegaard caindo por aqui, gerar uma dupla por aqui, gerar dúvidas na marcação, para o Merino também aparecer por aqui. E muitas vezes levou vantagem aqui. Só que do outro lado isso também acontecia. E acho que às vezes até mais bem. Às vezes a vantagem era até maior, porque o Rodrigo não volta. A gente viu isso até na seleção brasileira, muitas vezes ele não voltando. E aqui muitas vezes você tinha o Rice e o Martinelli em cima aqui do Valverde sem eles terem muito o que fazer, com o Asensio às vezes indo para cá e abrindo até mais um espaço aqui para algum outro jogador voltar e abrindo mais espaço para o Arsenal, né? Gera um efeito dominó de ir desmontando a defesa. Só que por que ele pedia tanto que a bola fosse no Saka? Porque o Saka tem um contra um muito bom. E foi exatamente assim, jogando no 1 contra 1, que ele conseguiu algumas jogadas ofensivas. Às vezes ele vinha para a linha de fundo e fazia um cruzamento aqui para alguém finalizar. Até faltou um pouco disso, porque o Merino não tem tanto esse cacuete de 9, né? Então às vezes até faltava um cara para finalizar a jogada aqui. Mas ao mesmo tempo, ele ajudava muito nas jogadas ofensivas, tanto que se você olhar o posicionamento dele de pressões, né, que é esse mapa que eu tô te mostrando, ele participou muitas vezes de pressões para roubar a bola o campo todo, coisa que às vezes um atacante não faz tanto. Mas que tem o Gabriel Jesus no Arsenal que também faz isso, né? Mas ele faz muito isso e ajudou muito o ataque aqui. Mas o Saka tinha essa obrigação de vir para a linha de fundo e fazer cruzamentos, vir para o meio e tentar finalizar, e também vir para o meio buscando um contra um, já que ele é muito bom no contra um, muito melhor até que o Martinelli. E uma das coisas que ele fez buscando um contra um foi sofrer 2 faltas, as 2 faltas que geraram os gols do Rice, que estava muito calibrado no jogo, né? A primeira falta é uma falta mais por aqui, que ele chuta fazendo uma curva por fora da barreira e marcando o gol, estilo Roberto Carlos, né? Que ele fazia essas curvas na bola para ela atravessar, vir pelo lado da barreira e entrar no gol, e depois ele faz um chute aqui que a bola entra no ângulo. Eu até achei surpreso, né? Eu fiquei surpreso no jogo e pensei que assistindo o jogo, eu falei assim, caramba, o Rice é tão bom em bola parada, eu não tinha essa noção. E eu não tinha essa noção porque ele realmente nunca tinha feito um gol de bola parada, nunca tinha feito um gol de falta direta. E foram os 2 primeiros gols na carreira dele de falta, né? Então é um jogador que até tentava algumas jogadas de falta, tudo, mas ele nunca tinha feito gol. Então, se na minha cabeça ele não era bom de falta, é porque eu nunca tinha visto um gol de falta, porque ele nunca tinha feito, né? E nesse jogo ele fez dois golaços, mas muito porque o Arsenal teve volume, foi criando chances, e o Real Madrid que entrou no jogo defendendo em 4-4-2, buscando muito bola longa, muito contra-ataque para tentar usar os jogadores velozes contra um Arsenal adiantado, não teve muito sucesso nisso, porque o Arsenal conseguiu conter muito bem esses avanços, né, essas bolas longas do Real Madrid, por estar bem compacto quando o Real Madrid tinha um ataque posicional e por estar muito bem preparado para um pós-perda e recuperação quando o Real Madrid tentava um contra-ataque ou uma transição. Então o Real Madrid ele criou pouco ofensivamente e o Arsenal teve muito volume de jogo e apesar de ter feito 2 gols de bola parada, criou muito perto e sofreu as faltas aqui perto, buscando muito um contra um do Saka, por isso que o Arteta queria tanto esse um contra um para fazer os gols. E depois teve um outro gol de uma jogada em que mostra como o Real Madrid se defendia, mas afundava alguns momentos. Então, naquele gol, o Real Madrid vem com o time para cá e vai meio que afundando na defesa. Conforme ele vai afundando, o Arsenal faz uma jogada que é ter vários jogadores próximos e ter várias opções de jogada dentro da área. Quando você vê essa jogada, você vê que sempre quando tinha um ponta vindo para a linha de fundo, vinha um lateral ou um meia para cá para ser uma opção de passe. E nessa jogada é o Skelly que vem para cá e depois passa nessa área aqui
pro Mikel Merino bater e fazer o gol. Você vê até nessa imagem aí como era o posicionamento, como sempre tinham várias opções e jogadas bem escolhidas, bem estrategicamente pensadas até no último setor do campo. Então, no geral, a gente viu um Arsenal bem superior na partida, acho que em todas as fases da partida, durante todo o jogo, e que construiu uma vitória muito justa pelo controle da partida, pela qualidade que teve, pelo poder de decisão que teve, principalmente do Rice, né? É um time que tem uma capacidade muito grande de controlar os jogos, sabe muito bem o que faz, até mais do que o Real Madrid, que eu acho que nessa temporada, apesar de ainda ter um time muito potente, melhor até para definir do que na temporada anterior com o Mbappé, né? Um 9 muito decisivo, acho que é um time que ainda tem mais dificuldade de controlar os jogos. Até quando o Real Madrid vence a partida, ele não controla o jogo, ele se mantém vivo, ele defende bem e tem muito poder de definição com os jogadores ofensivos. Acho que perder o Kroos fez uma diferença muito grande nesse time, tanto que o Modric joga essa partida, mas ele não tem a mesma capacidade do Kroos de controlar a posse de bola, de controlar o ritmo do jogo. Isso é muito mais do Kroos do que do Modric, que é um jogador mais... Ele tem capacidade também de controlar o jogo com posse de bola, tudo, mas é um pouco diferente. Ele faz isso, acho que um pouco mais à frente do campo, com passes mais de finalização do que para pré-assistência ou para de controlar a partida. Às vezes até para tirar um pouco do ritmo do adversário, coisa que o Kroos sabia fazer muito bem. Então acho que é o Real Madrid que ainda sente um pouco disso e que não consegue controlar tão bem os jogos. Mas é um time com poder de definição muito grande, que vai jogar em casa o próximo jogo e que ainda, principalmente por ser o Real Madrid, né, com essa capacidade de reação, poder de definição, essa grandeza que o time tem dentro da Liga dos Campeões, que ninguém coloca, ou pelo menos muita gente não coloca o confronto como definido, apesar da superioridade do Arsenal nesse primeiro jogo. De qualquer forma, é um Arsenal que tem uma ótima vantagem, jogou um futebol muito grande, né? Que nessa temporada não está conseguindo ir tão bem na Premier League, mas está conseguindo focar na Liga dos Campeões nessa altura. Isso é um mérito para o time que já faz um tempo que vem jogando um grande futebol, mas ainda precisa de um título, acho que para comprovar de vez. Porque grandes atuações não precisa. Já fez grandes atuações nessa temporada e em outras temporadas também. O Arteta se coloca ali no ponto alto de melhores técnicos do futebol atual, aprendendo muito com o Pep Guardiola, mas também criando um próprio estilo, com boas escolhas, evoluindo bons jogadores, apostando em jogadores jovens, né? O Skelly que jogou a partida tem 18 anos e foi um dos melhores jogadores em campo. Então, um técnico muito corajoso para apostar nos jogadores e na maneira de jogar e está tendo muito resultado de acordo com o que procura e o que pede para a equipe dele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu fiz por aqui hoje. Eu sou o Rodrigo Seixas, faço vídeo de análise tática de futebol. Se você gostou, espero que você curta o vídeo, comente alguma coisa que você achou da minha análise ou da partida. Espero que você volte aqui para ver mais vídeos. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!